Olá, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam felizes, com muita saúde e prontos para ouvir o segundo episódio do nosso podcast. Como é bom falar bem. E hoje a gente vai tratar de um assunto que deixa muita gente com pavor. Glossofobia. Vejam bem, até o nome causa pânico, causa medo. Glossofobia nada mais é do que o medo de falar em público. E aproveitamos esse segundo podcast para trazer algumas palavrinhas sobre este assunto. E hoje eu estava conversando com alguns amigos a respeito da grande importância que a comunicação e a oratória têm na nossa vida. Porque quando a gente fala bem, se expressa bem, parece que as portas, os caminhos se abrem à nossa frente. E o assunto surgiu depois que eu recebi uma mensagem no WhatsApp, uma gravação de áudio, e eu vi que embaixo tinha um númerozinho lá, vezes 1, vezes 2. Falei, o que é isso? E apertei. Quando eu apertei, percebi que o áudio se movimentava muito mais rápido. E isso me causou até um certo espanto e corrobora exatamente com o que a gente estava discutindo. Ou seja, hoje há uma necessidade muito grande da gente ter uma comunicação dinâmica, uma comunicação assertiva, porque cada vez mais há uma necessidade de transmitir muito mais informações num curto espaço de tempo. Vejam lá, o botãozinho que o WhatsApp colocou lá para adiantar, para deixar mais rápido as mensagens de áudio. Então vejam, a comunicação, ela a cada dia vai se aprimorando, vai aumentando ali a sua capacidade de transmitir ideias. E se nós não acompanharmos isso, certamente a gente fica para trás. E nós podemos perceber que a tecnologia influencia diretamente nessa necessidade de aprimorar a comunicação. Veja que hoje nós podemos acessar uma videoconferência, podemos conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo instantaneamente. E o Zuckerberg, o CEO lá do Facebook, ele é um visionário. Podem ver que a nomenclatura, a empresa que gere as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, ela mudou o seu nome, mudou a sua razão social e hoje se chama Meta. Pararam para pensar nisso? Eu fui lá pesquisar um pouquinho por que houve essa mudança. Eu descobri que foi alterado o nome para Meta porque Meta é uma tecnologia de inteligência artificial que está sendo implantada e estudada há muito tempo. E hoje, com o poder financeiro de grandes grupos, essa tecnologia vai mudar muito a forma como a gente faz uma reunião, como a gente se comunica. Porque eles estão criando algo que se chama metaverso. O que é o metaverso? É a união deste mundo, deste universo físico que nós conhecemos, com o universo digital, com o universo que a tecnologia nos traz. E isso vai causar uma revolução ainda maior em tudo que nós vemos por aí. Imagine você poder participar de uma reunião, assinar um contrato com pessoas que estão lá em Nova York ou lá em Xangai, não importa. E você fazer isso simplesmente da sala da sua casa. Você vai pegar o seu óculos especial, vai colocar ele, sentar na mesa e quando você olhar para o lado, você vai ver a pessoa que está lá em Xangai. Você vai poder, inclusive, assinar o contrato como se você estivesse de forma presencial. Você vai poder expor as suas ideias como se estivesse numa sala de reunião, tudo em 3D, né? com essa tecnologia metaverso. Vejam só como as coisas estão andando muito rápido. Por isso que se faz cada vez mais necessário a gente dominar as técnicas de comunicação, de oratória, para a gente não ficar perdido pelo caminho. Então vamos entrar no tema de hoje? E quem nunca sentiu a mão suar, as pernas tremerem, aquela vontade de sair correndo quando sobe num palco? Quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra.
o medo de falar em público atinge muitas pessoas. E se esse é o seu caso, não se preocupe. Foram feitas diversas pesquisas em grandes universidades onde as pessoas deveriam apontar quais os seus maiores medos. E adivinhe? O medo de falar em público está no número 1, está no primeiro lugar do pódio, como o temor que as pessoas mais têm em suas vidas. Vejam, ultrapassou até o medo da morte. Então, se você sente medo de falar em público, não se preocupe. Grande parte das pessoas sofrem do mesmo problema. Então, de onde se origina este medo, este pavor de falar para as pessoas? É claro que cada caso tem que ser estudado de forma individual, mas a maioria das pessoas que tem medo de falar em público, esse medo surgiu devido a algum trauma e principalmente devido ao medo do julgamento. Então, qual é a primeira coisa que passa na nossa cabeça quando a gente sobe para falar numa tribuna ou num púlpito ou simplesmente para falar para um grande número de pessoas? Primeira coisa que passa é, poxa vida, o que eles estão achando de mim? Será que eu estou me expressando bem? Será que eu estou bem vestido? Será que meu cabelo está arrumado? O que vai acontecer? O que eles vão pensar de mim se eu tiver um branco? Se eu esquecer o que eu tenho que dizer? Veja, só essa forma de pensar já causa um grande branco em nossa mente, porque toda a energia mental, a energia psicológica, a energia física que a gente teria à nossa disposição para colocar no nosso discurso, para colocar nas nossas palavras, são gastas de forma ali insensata, justamente nesses pensamentos. A gente começa a dedicar tanto o nosso foco, a nossa atenção para aquilo que a gente acredita que as pessoas estão pensando da gente, que a gente esquece do discurso, esquece do que a gente tem que falar e joga uma carga de hormônios gigantesca no nosso corpo, o que causa ali um desequilíbrio. Então a primeira causa para a gente ter esse medo de falar em público, portanto, é o medo de ser julgado, o medo de não atender às expectativas. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para superar esse medo do julgamento é preparar o nosso discurso, é ter exatamente sistematizado em nossa mente tudo que a gente precisa dizer. Eu recomendo fortemente para que você jamais assuma a responsabilidade de falar sobre um tema que você não domina completamente. E mesmo que você domine, escreva ali no papel tudo o de importante que você acredita que você deva falar sobre aquilo. Isso cria uma didática. Quando a gente está escrevendo no papel, isso ajuda a fixar na nossa mente os pontos fortes do discurso. Pois bem, falamos de um dos principais assuntos que traz para a gente o medo de falar em público, que é o medo de ser julgado. Um segundo problema é que a gente pode ter tido algum trauma em nossas vidas. Isso ocorre muito quando tivemos algum trauma enquanto a gente falava. Pode acontecer, por exemplo, que a gente foi apresentar um seminário na faculdade e a gente teve um branco e esqueceu o que tinha que dizer, ou gaguejou nas palavras e alguém questionou, alguém deu risada, e isso acaba criando na nossa mente, de forma inconsciente, acabou causando um trauma. Acontece muito também quando a gente é criança, vai conversar com nossos pais e os pais falam: não posso falar com você agora, estou ocupado. Não fale, fique quieto. Principalmente nos primeiros anos de vida, quando a personalidade está sendo formada. E nossos pais, que são nossa referência de vida, nossos super-heróis, o que define o que é certo, o que é errado na nossa vida, quando eles falam: não, fica quieto, não fale, não posso falar, ou então, poxa, você está falando besteira. Quando a gente é criança, isso acaba sendo embutido no nosso inconsciente, esse trauma, que deverá ser tratado, deverá ser entendido para que ele possa ser superado. Ou seja, a segunda causa do medo de falar em público é justamente esse. Um trauma que ocorreu ou na infância ou em algum momento da vida que fez um bloqueio inconsciente na pessoa. E isso, somente um tratamento médico, um tratamento com um psicólogo pode ser o ponto principal de ajuda. Bem, esses são os dois fundamentais problemas que podem ocorrer quando nós criamos, desenvolvemos dentro da gente o medo de falar em público. Claro que há outras situações, mas vamos falar dos principais, que são esses. E uma coisa eu quero dizer para vocês: por mais experiente que o orador seja,
toda vez que ele se coloca em público para transmitir as suas ideias, as suas mensagens, é muito comum que ele sinta esse friozinho na barriga na hora de falar. Por quê? Como dizia Fernanda Montenegro, quando a gente perde o brilho no olhar, quando a gente perde o friozinho no estômago antes de entrar no palco, é porque chegou a hora da gente se aposentar. É porque a gente já não faz mais com amor, com carinho. Aquilo vira automático, vira robotizado. Então, se você sente esse friozinho no estômago toda vez que vai falar em público, fique muito à vontade, fique muito tranquilo, muito tranquila, porque você está demonstrando sentimento, emoção. Você sabe da responsabilidade de transmitir aquelas ideias. Você ama o que você faz. Bem, gente, eu adoro falar sobre esse tema. Aliás, o tema da minha monografia da pós-graduação em comunicação e oratória, da minha especialização, foi justamente esse: o medo de falar em público. Se você quiser, me passa um e-mail, falarbem@rodrigopedrotti.com.br, que eu passo para vocês esse artigo científico, essa monografia que ficou bem legal, ficou bem interessante. Não vou me prolongar mais, a ideia do podcast é ser um podcast mais curto, mais conciso, porque a gente sabe que tempo é dinheiro e a gente não tem um dia inteiro para ficar ouvindo o podcast. Mas antes de encerrar, eu quero trazer para vocês uma dica relâmpago, uma dica muito rápida para você que precisa se apresentar em público e ainda não dominou as técnicas, ainda não controlou essa ansiedade e esse medo. Vocês já perceberam, citei Fernanda Montenegro aqui agora, vocês já notaram que os artistas, os atores, as atrizes, quando vão se apresentar, eles têm uma naturalidade tão grande quando desempenham um personagem, porque eles estudam aquele personagem, eles vestem a roupagem daquele personagem. Então, para você que precisa falar em público e está com medo, eu vou recomendar que você use esta muleta. Veja bem, eu vou frisar o nome muleta. Você vai usar somente nesse momento, porque depois disso você vai estudar, vai descobrir por que você tem esse pavor, esse medo de falar em público e vai superar essa dificuldade. Mas sabemos que muitas vezes a gente está ali no limiar de falar em público e não sabe o que fazer. Então só dessa vez, utilize dessa muleta. Vista-se de um personagem. Porque, como eu disse, um dos maiores problemas que a gente tem quando vai falar ao público é o medo do julgamento. E quando a gente assume que não é a gente que está lá falando, é o nosso personagem, nossa mente, de forma inconsciente, ela já fala, tudo bem, eu não estou sendo julgado, quem está sendo julgado é o personagem. E isso acaba trazendo uma maior tranquilidade quando a gente precisa falar ao público. Então vamos supor que o Rodrigo Pedrotti precisa ir lá amanhã dar uma palestra sobre comunicação e oratória. E eu estou com muito medo. Eu não me preparei. Então o que eu faço? Eu chamo de mental training. Eu chego lá e incorporo o personagem Rodrigo. Eu visto aquela pele, aquela carapuça, aquele manto sagrado sobre mim. E quando eu iniciar a minha fala ao público, quem está ali é o personagem Rodrigo. Vejam bem. Isso é só um exemplo lúdico e uma forma rápida de você se preparar para falar ao público quando você tem medo. Mas não use isso. Use isso uma ou duas vezes na sua vida. Busque qual que é o cerne da questão, qual que é o núcleo do seu problema e supere as dificuldades ao falar em público. Resumindo então nesse podcast, a gente falou um pouquinho sobre o medo de falar em público, o que causa esse medo, e na maioria das vezes é o medo do julgamento. Na maioria das vezes é um trauma que a gente traz em nossa vida. Trouxe também uma dica rápida, uma muleta que você vai usar quando você precisar se apresentar e ainda ter o medo de falar em público. Ou seja, como o medo do julgamento é o principal problema que a gente tem quando fala em público, então você vai se inspirar nos atores, nas atrizes que vestem um personagem. Quando precisarem falar ao público, vocês vão vestir o seu melhor personagem. Mas eu digo, é uma muleta e você terá que superar o seu problema ao falar em público. Bom, gente, estamos chegando ao finalzinho desse podcast. Espero que ele seja muito útil para você, que faça pelo menos você parar um pouco e refletir sobre o que nós falamos. Esse tema é muito extenso e, claro,
em um podcast, a gente explora só ali a superfície, a ponta do iceberg da questão. Vejo vocês, portanto, no nosso próximo encontro, no nosso próximo podcast. E aí, vamos falar bem?